Capunda, queremos dar as boas-vindas a todos que já se encontram presentes neste santuário e àqueles que nos acompanham ao vivo pela rádio ou pela internet, para esta celebração de caráter cívico, onde agradeceremos a Deus pelas vidas daqueles que defendem a nossa pátria e pediremos as bênçãos do Senhor para a nossa nação. Neste instante, convidamos os oficiantes desta celebração. Reverendíssimo pastor Dr. Ney Silva Ladeiro, pastor da Igreja Batista da Capunda, acompanhado dos pastores que compõem a equipe ministerial da igreja. Pastor Apolônio Cavalcante, pastor Benevando Farias, pastor Esdras Gaspar, pastor Roberto Santos, pastor Ronaldo Robson, pastor Silas Pereira e diácono Leoni Bastos, primeiro vice-presidente da igreja. Capelães da Força de Segurança do Brasil, pastor capelão do Exército, capitão Adson Araújo Costa, pastor capelão da Força Aérea Brasileira, capitão Edmilton de Carvalho Pontes, reverendo capelão da Marinha, primeiro-tenente Josimar Luciano de Araújo, pastor capelão da Polícia Militar de Pernambuco, capitão Silvio José da Silva, pastor capelão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco, Jairo Medeiros de Souza, pastor capelão da Polícia Civil de Pernambuco, Daniel Amaro. Convidamos agora os representantes das Forças de Segurança. Representando o Exército Brasileiro, General de Brigada Marcelo Arantes Guedon. Representando a Marinha de Guerra do Brasil, Comandante Capitão de Mar e Guerra Marcelo Petrilli Pacheco. Representando a Marinha Mercante do Brasil, o Comandante Capitão do Longo Curso Ricardo Monteiro. Representando a Força Aérea Brasileira, Tenente Coronel Ricardo Fernandes Mussolini. Representando a Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Reinaldo Mesquita. Representando a Casa Militar, Coronel Eduardo Pereira. Entrada das bandeiras históricas. Receberemos neste instante as bandeiras históricas nacionais ao som do hino da independência do Brasil. Entrada do pavilhão nacional. Neste momento, receberemos de pé, frente para o centro, o pavilhão nacional, ao som do hino da bandeira nacional.
nacional e as bandeiras históricas retirar-se-ão do local da cerimônia. Elevemos nosso pensamento a Deus numa oração. Pai querido, recebe a nossa gratidão por podermos recorrer a Ti em todos os momentos de nossa vida. Recebe nossa gratidão por Tua grandeza, mas por Teu amor para conosco. E neste instante nós nos colocamos diante de Ti, prontos, Senhor, a suplicar as Tuas bênçãos sobre a nossa nação, o país que amamos,
o país no qual vivemos, o país ao qual entregamos a nossa vida, uma nação que desejamos ver feliz, abençoada e próspera. Por isso nós a colocamos nas tuas mãos, para que as tuas bênçãos estejam sobre a nação brasileira, sobre o povo de nossa pátria, sobre a liderança de nossa nação, que cada brasileiro possa viver uma vida feliz a partir de um relacionamento contigo e a partir de uma vida na qual os valores ensinados na tua palavra marquem o nosso caminhar. Recebe nossa adoração através deste culto, ouve as nossas preces e fala o nosso coração através desta celebração. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Os senhores podem se sentar. Desejamos, neste momento, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesta celebração, além dos representantes das Forças Armadas e auxiliares já mencionados no início deste culto, no processional de entrada. Nós queremos reconhecer a presença dos contingentes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Militar de Pernambuco, também do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, além de representantes da Polícia Rodoviária Federal, também da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Nossa gratidão a todos os senhores que estão presentes e que abrilhantam esta celebração. Nosso desejo é justamente convidá-los para prestar uma homenagem àqueles que se dedicam à nossa segurança, à nossa proteção, seja proteção pessoal ou patrimonial, seja proteção de nossa nação. Queremos lhes dizer, nesta noite e por este ato, que como sociedade civil nós reconhecemos os serviços prestados na área de segurança da nossa nação. Mas este ato também é um momento quando lembramos a nossa pátria, quando lembramos a nossa nação, e como povo brasileiro, nós nos unimos para dizer que amamos o Brasil, que somos preocupados com a nossa nação, que desejamos a felicidade do nosso povo, e que aqui estamos para buscar as bênçãos do Senhor sobre a nação brasileira. Nós queremos, neste momento, cumprimentar as autoridades presentes neste local. Queria fazer referência a algumas delas que estão presentes aqui entre nós. Queremos mencionar, algumas serão agraciadas no momento da entrega da outorga da medalha, e eu faço inicialmente referência a estas pessoas: o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ministro da Educação, Mendonça Filho, também representando algumas instituições agraciadas, o diácono Lincoln Araújo e a professora Solange, estes representando as instituições. Além desses já mencionados, quero citar ainda o Dr. Roberto Magalhães e também Dr. Arro Burman, esses também agraciados. Além desses nomes citados, eu quero fazer referência à presença do diácono Josias Melo, ele que é ex-combatente. Temos um grande orgulho de tê-lo como membro de nossa igreja, recentemente homenageado pelo Exército Brasileiro, pelo Ministério da Defesa, com a Medalha da Vitória, e certamente é muito orgulho para nós, como igreja, contar com a presença deste herói nacional da Segunda Guerra, ainda entre nós, a representar aqueles que ali lutaram pela pátria brasileira. Além dessas autoridades mencionadas, e algumas delas acompanhados de seus cônjuges, como é o caso do Dr. Roberto, acompanhado da doutora Jane, eu quero mencionar também algumas outras pessoas presentes: o deputado estadual André Ferreira, também o vereador Fred Ferreira, conosco também. Menciono, entre outras pessoas, também o deputado estadual Clayton Collins, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, aqui, portanto, representando a Assembleia, a vereadora Michele Collins, sua esposa, também entre nós. Quero citar também o vereador Carlos Gueiros, acompanhado de sua esposa, a irmã Magali, uma alegria revê-los mais uma vez nesta ocasião. Também o deputado estadual Joel da Harpa, entre nós, uma satisfação recebê-lo.
também a desembargadora Deise Andrade, que aqui representa também o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, portanto, nós a cumprimentamos como representante, e outros que já foram mencionados no momento do processional de entrada. Faltou a referência ao coronel Basílio, que também está entre os que fizeram parte do cortejo de entrada. A todos vocês, nossa gratidão, e em tempo faremos a correção necessária, caso alguns nomes tenham faltado nesta referência inicial. Eu gostaria de saber se nós teríamos condição de entregar às autoridades presentes uma recordação deste instante. Eu queria pedir, então, a essas autoridades mencionadas que ficassem de pé, por gentileza, e vocês vão receber uma lembrança de nossa igreja nesse instante, nossa equipe de recepção, só essas autoridades mencionadas aqui e os que representam as Forças Armadas, as forças, por gentileza, fiquem de pé onde estão, que estão assentados aqui aos primeiros bancos. Vocês vão receber uma recordação de nossa igreja, um livro de devocionais. E esse livro de devocionais diárias, ele traz consigo, inclusive, devocional do pastor dessa igreja, mas é um livro que tem como proposta apresentar um momento diário de reflexão e de estudo da Palavra de Deus, este particularmente com uma edição personalizada, porque serve como uma recordação da Igreja Batista da Capunga. Todos os demais militares presentes também estão recebendo um exemplar do Pão Diário, presente do Ministério Pão Diário. Registramos nossa gratidão ao Robinson, que está entre nós, ao Edilson, responsável por esse presente que nós recebemos da Edições Pão Diário. Nós passamos, então, às mãos dos presentes esta recordação e esta lembrança deste encontro, no desejo de que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e a direção de Deus, através da sua palavra, alcance o vosso viver. Nesse instante, nós queremos passar ao ato de culto com o prelúdio. Antes, porém, quero registrar ainda a presença da doutora Jo Mazzarolo, diretora de jornalismo da Rede Globo Nordeste, que tem em diversas ocasiões nos prestigiado com a sua presença entre nós, uma amiga muito especial, que nos honra também com a sua presença. Como parte de informação a esta comunidade, preciso compartilhar com os irmãos uma nota um tanto triste, mas durante esta semana, algumas famílias ligadas à igreja foram atingidas pela perda de algumas pessoas que faleceram. Não são esses que faleceram membros da igreja, mas de alguma forma atingem a nossa comunidade, caso alguém não tenha tomado conhecimento. Mas na quinta-feira faleceu o irmão Sebastião Gomes, que por muitos anos serviu ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, conhecido de todos que por ali passaram. No sábado faleceu o diácono da Primeira Igreja Batista do Pina, diácono José Amâncio, pai do nosso irmão Gessé Macedo, que é membro de nossa igreja, e hoje à tarde faleceu a irmã Ronidalva Melo, esta que não era formalmente membro de nossa igreja, mas sim fazia parte de nossa comunidade, nossa família, e a irmã Ronidalva será sepultada amanhã, às 14 horas, no cemitério Morada da Paz, com um culto previsto para as 13 horas do dia de amanhã. Os membros da igreja que puderem comparecer estão convidados para isto. Além dessa nota, queremos lembrar aos irmãos membros da Capunga que esse mês de setembro é um mês muito especial para nós, porque nele também celebramos missões nacionais, e uma série de atividades ao longo dos anos marcarão esta programação. Quero ainda lembrar aos membros da igreja e aos convidados, visitantes, que a igreja mantém um programa diário na TV Tribuna, canal 4, às 7 horas da manhã, com uma reflexão bíblica. Temos estudado no programa logo de manhã o livro dos Provérbios, buscando sabedoria prática para a nossa vida diária. Segunda a sexta, 7 horas da manhã, no canal 4, TV Tribuna, ou o programa pode ser acessado também pelo site de nossa igreja em qualquer horário. Neste momento, nós vamos nos preparar, orando silenciosamente ao som do prelúdio para esse momento de culto ao Senhor.
Convido a todos os presentes a se colocarem de pé para lermos a leitura bíblica responsiva, impressa no nosso boletim, extraída do Salmo 72, verso 18 e verso 19. Leiamos. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém e amém. Louvemos ao Senhor nesse início de culto. Aleluia, aleluia. Gratos hinos entoai, número 60 do Inário para o culto cristão. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite. Neste momento nós faremos uma oração de adoração. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós reconhecemos o teu glorioso nome, ó Pai, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Deus maravilhoso que nos trouxe até aqui e por isso aqui estamos para render-te graças e louvor, reconhecendo, ó Pai, o grande Deus que és, reconhecendo, ó Pai, que tu és a razão da nossa vida, o motivo da nossa fé. Rogamos, ó Pai, sobre nós as tuas bênçãos sobre este culto. Rogamos de ti, ó Pai, que o Senhor receba a nossa adoração,
que os nossos corações prostrados no teu altar possa chegar a teu trono de graça. Pois em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos, te pedimos e agradecemos. Amém.
Este é um momento também de adoração ao nosso Deus, só que desta feita através dos nossos recursos financeiros, para o qual nós convidamos nossos irmãos diáconos que farão parte também deste processo. Nós mantemos esta casa com os recursos advindos dos nossos irmãos desta igreja, bem assim como algumas obras sociais também são realizadas através dos recursos recolhidos dos membros da nossa igreja, bem assim como a evangelização, não só do nosso estado, mas também da nossa nação. Também são recursos advindos dos membros da nossa igreja e de outras igrejas. No entanto, é um trabalho exclusivo dos membros da nossa igreja. Porém, se o irmão quiser e tiver o desejo de fazê-lo também, nós não restringimos esse trabalho. É um trabalho liberal, portanto, não se sinta constrangido. Porém, se o fizer, o faça de coração. Em Salmos capítulo 23, versículo 1, o Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvamos a Deus. Com a entrega dos dízimos e ofertas, cantemos o hino de número 34 do Inário para o Culto Cristão, Deus dos Antigos. Deus dos Nós gostaríamos que a igreja se colocasse em pé para agradecermos a Deus a bênção de podermos contribuir para a sua obra. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio santo de termos uma nação e um país onde temos a liberdade de culto. Amém. Nesse momento somos gratos pela bênção desta igreja, a igreja esta que contribui ao Pai
para o desenvolvimento não só do Evangelho nesta região, mas também trabalha a área social. É uma igreja, ó Pai, que tem o coração na obra do Senhor. Por esta razão, nós te pedimos que venha abençoar os dízimos e ofertas levantados nesta noite, para que eles sejam aplicados de forma sábia e que possam contribuir para o desenvolvimento desta área, ó Pai, da evangelização, abençoando toda a tua igreja, quer seja na área social, na área ética ou na área moral, e sobretudo na evangelização. No nome santo de Cristo Jesus é que agradecemos essas bênçãos. Amém. 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 A graça e a paz, queridos. Vamos fazer a leitura bíblica responsiva com os textos selecionados, conforme consta no nosso boletim. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Os irmãos. Exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Todos. Amai os irmãos, temei a Deus, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém.
Quero agradecer ao coro da igreja por ter cedido ao meu pedido de inverter a ordem prevista no programa e cantar este hino antes desse breve momento de reflexão. A verdade é que esta é uma ocasião, quando temos a oportunidade de refletir um pouco sobre a pátria brasileira. E queria começar lembrando a conhecida poesia escrita pelo compositor e cantor João Alexandre, em um hino em que ele fala sobre a nossa nação. E, poeticamente, ele levanta uma pergunta que certamente fala ao nosso coração, e dizem as palavras daquele hino: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta, na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Há uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. As palavras dessa música nos remetem a um interessante livro das Escrituras, pequeno, que é o livro das Lamentações. Este livro, escrito pelo profeta Jeremias, traz exatamente o conteúdo indicado pelo seu nome. É um livro de lamentações. É um livro no qual tristezas são mencionadas, dores são citadas, preocupações são relacionadas. E exatamente nesse contexto e nessa situação, o profeta, com sinceridade e com honestidade, faz referência àquilo que nos angustia, àquilo que nos preocupa, ao que nos perturba, ao que nos incomoda. Mas diante de tudo isto, o profeta se levanta e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nossa proposta é justamente refletir sobre o que pode nos proporcionar esperança. Permitam-me, como parte dessa reflexão, ler parte do que escrevi no texto que vocês têm em mãos, na pastoral deste boletim, a página 2, onde começo dizendo que estamos na Semana da Pátria, embora para muitos isso apenas aponte para a oportunidade de mais um feriado. E há uma pergunta no ar: que sentimentos podem ser evocados neste momento que vivemos como nação? Certamente não é o orgulho. O conhecido jargão orgulho de ser brasileiro sucumbiu na lama dos escândalos, dos desvios, dos mensalões, das lava-jatos que enchem os jornais, revistas e sites. Difícil preservar o orgulho em um momento em que o país está exposto ao mundo como palco dos mais escabrosos escândalos e dos mais assustadores desvios de recursos públicos. Temos a sensação de estar vivendo o cumprimento das palavras meio que proféticas de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Mas há um outro sentimento que pode brotar se conseguirmos erguer os olhos por sobre o cenário: a esperança. Não a esperança calcada nos outros, afinal, Jeremias 17:5 lembra que maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É possível erguer os olhos aos céus e acreditar em um Deus capaz de usar pessoas honestas e sérias, e nós as temos em nosso país, levando-nos em direção a tempos melhores. É possível acreditar,
Porque a Bíblia fala em um Deus que faz nascer um exército de um vale de ossos secos. Pois o mesmo texto de Jeremias prossegue dizendo que bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. E se ainda não é tão fácil erguer a bandeira do orgulho, que a chama da esperança faça brilhar em nós a centelha do civismo que ainda trazemos conosco, e que o sentimento de amor por nossa nação permaneça vivo. O que eles propõem na noite de hoje é que nós busquemos aquilo que pode nos trazer esperança. É possível pensar num país melhor se pensamos numa nação calcada em valores duradouros e não em interesses temporários. Assusta-nos viver em uma sociedade consumista, hedonista, imediatista e, por conseguinte, inconsequente, na qual as decisões são tomadas apenas em busca de respostas imediatas, superficiais, capazes de satisfazer a interesses instantâneos, momentâneos e pessoais. Nesse propósito, meio que vivemos um processo de, permitam-me a palavra, animalização, onde somos estimulados a dar vazão aos nossos instintos. Há quem diga que só devo me arrepender daquilo que não fiz, mas as oportunidades têm que ser aproveitadas, independente do custo, do preço e das suas consequências. Somos estimulados a agir irresponsavelmente, como se incapazes de planejar pensando no amanhã. Uma nação calcada em valores que não passam com o tempo, mas que são preservados ao longo dos séculos e milênios, pode sim ser uma nação mais feliz. Mas também uma nação que promova o altruísmo e o serviço como ideais. Mais uma vez, assistimos a uma sociedade que caminha na direção oposta, onde a prática do dia a dia estimula o individualismo, a concorrência, a competição, uma proposta egoísta, que é o nosso impulso natural. Gosto de comentar que há quem diga que metade da nossa sociedade pensa primeiro em si, e a outra metade pensa só em si. Às vezes somos tentados a achar que é este o cenário que temos diante dos nossos olhos. Curiosamente, a palavra de Deus nos propõe algo diferente. Quando muito chegamos a achar que não devemos retribuir a alguém com o mal que não desejamos para nós, a Bíblia propõe que tudo quanto desejamos que os homens nos façam, assim façamos nós. Que mundo diferente, um mundo no qual nós agíssemos tentando proporcionar aos outros aquilo que desejássemos que nos fosse proporcionado. Que nos expuséssemos a fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Uma postura e uma atitude na qual os modelos e os referenciais bíblicos aparecessem, no qual jamais nos esquecêssemos do exemplo do Senhor dos Senhores, que não apenas se fez homem e habitou entre nós, mas fez-se servo. E depois de propor a seus discípulos que não agissem conforme a sociedade, na qual os mais importantes são servidos, mas que vivessem numa proposta na qual estivessem prontos a servir, Ele mesmo, o Senhor dos Senhores, cingiu-se de uma toalha e começou a lavar aos pés os seus discípulos. Uma sociedade na qual nos preocupássemos efetivamente uns com os outros, na qual cuidássemos uns dos outros, na qual nossas atitudes buscassem efetivamente o bem comum e não nossos interesses pessoais, seria sem dúvida uma nação melhor. Mas eu avançaria dizendo que uma sociedade feliz e uma nação feliz terá que ser uma nação que tenha Deus como seu referencial. É porque descobrimos que, na verdade, a grande dificuldade não está no cenário coletivo, mas brota do cenário pessoal.
A grande razão pela qual nós não construímos uma sociedade feliz é porque nos falta a felicidade pessoal. A grande razão pela qual nós não nos tornamos promotores da paz é porque nos falta paz interior. O grande motivo pelo qual não conseguimos viver uma atitude de amor é porque o amor não está em nós. É por isso que a palavra de Deus nos propõe um relacionamento com Deus, no qual a sua paz enche o nosso coração, no qual o seu amor é derramado em nossos corações, de tal forma que transborda. Somente a partir do nosso relacionamento com Deus, encontraremos aquilo que Jesus propõe ao dizer: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena, vida completa. Assim, uma vida na qual o meu coração esteja cheio com a paz de Cristo, uma vida na qual o meu coração seja preenchido com o amor de Deus, transbordará essa paz e esse amor. Seremos capazes não apenas de viver em paz, seremos capazes de nos tornar construtores da paz, pacificadores. Não apenas veremos uma atitude na qual o amor esteja presente, mas nós nos tornaremos distribuidores desse amor. Deus age para conosco movido pela sua graça. E quando o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele vai buscar essa esperança justamente na misericórdia de Deus. E o Deus que age para conosco graciosamente é o Deus que propõe que sejamos despenseiros da sua graça, distribuidores da sua graça. Que a nossa vida, que a nossa postura, que a nossa conduta diante dos outros e diante de nossa nação seja marcada por valores duradouros, seja marcada pelo altruísmo e pela disposição para servir, sejam marcados pela presença e pela influência de Deus em nós. Termino voltando às palavras do hino mencionado. Depois de lembrar as mazelas da nação, a proposta do autor é esta: Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Parafraseando o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A esperança para a nossa nação, mas eu jamais a encontrarei distante de Deus. Somente nele encontraremos esperança, porque somente nele a paz que desejamos será conhecida, somente nele o amor que nos faz tanta falta será experimentado, somente nele encontraremos a inspiração, a força, a sabedoria e a motivação para ser despenseiros da graça de Deus, distribuidores da graça de Deus e capazes de tornar cada lugar onde pisamos melhor. Se cada um de nós, tendo o amor de Deus derramado em seu coração, se propuser a construir um ambiente melhor a partir de sua casa, nós certamente construiremos uma nação mais feliz. Amém. Cantar de ti, ó meu Brasil, hino 600 do Inário para o Culto Cristão. Sim.
outorga das medalhas. Nesse momento, daremos início à cerimônia de outorga das medalhas, da Medalha do Mérito, Fé e Civismo. Convidamos os agraciados a assumirem seus lugares no dispositivo, conforme forem chamados. Os paraninfos convidados para esta solenidade serão Pastor Dr. Ney Silva Ladeia, Pastor Apolônio Lins Cavalcante, Pastor Roberto Santos da Silva, Professora Cássia Virgínia Guimarães Cavalcante e Professor Apolônio Guilherme de Ataíde Júnior. A Medalha do Mérito Fé e Civismo foi criada pela Igreja Batista da Capunga em sua Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de agosto de 2015, com o objetivo de condecorar instituições e autoridades que tenham prestado relevantes serviços à pátria brasileira nas áreas da fé e do civismo. Para esta outorga, foram indicadas e aprovadas em Assembleia as seguintes instituições e autoridades. Primeiro, o Ministro da Defesa, Excelentíssimo Senhor Raul Belém Jugman Pinto, que exerce pela segunda vez o cargo de Ministro de Estado, sendo atualmente o Ministro de Estado da Defesa do Brasil. Na ocasião em que honramos as Forças de Segurança do Brasil, a Igreja outorga esta condecoração ao Ministro da pasta em reconhecimento aos serviços prestados nesta importante área da soberania nacional. Ao Ministro da Educação, Excelentíssimo Senhor José Mendonça Bezerra Filho, que, em sintonia com os ideais desta celebração, que busca destacar, enaltecer e promover os ideais do civismo e do patriotismo, fundamentais à formação do povo brasileiro e à construção das novas gerações, a Igreja outorga esta condecoração ao Ministro da Educação, guardião de valores e princípios basilares à nação brasileira. Ao senhor Dr. Roberto Magalhães Melo, homem público de relevante e destacada trajetória, nos muitos cargos ocupados ao longo da sua carreira. A parte de sua vida pública, sempre primou pela educação religiosa de seus filhos, tendo sua esposa e filhos integrados à vida das igrejas das quais fazem parte, entre elas, a Igreja Batista da Capunga. Ao presidente do Estaleiro Atlântico Sul, Dr. Aaron Ricardo Bormann, notável executivo e estrategista na área da indústria naval brasileira. Destacou-se pelo apoio à criação do primeiro serviço de capelania na indústria naval, funcionando na sede do Estaleiro Atlântico Sul, Suape, Pernambuco, razão da outorga da presente comenda. Ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, a mais antiga instituição teológica batista da América Latina, com seus 115 anos, o seminário tornou-se o criador da primeira Faculdade Batista de Pernambuco, ao receber do Ministério da Educação a autorização para o funcionamento dos cursos de bacharel em Teologia e licenciatura em Música. Convidamos o diretor-geral da instituição, Dr. Lincoln Araújo, para receber a comenda. Ao Seminário de Educação Cristã, criado para proporcionar a formação de mulheres para o ministério, esta instituição celebra este ano seu centenário, com uma extraordinária história de capacitação de líderes nas áreas de educação cristã, música, missiologia e serviço social cristão, com egressos atuando em diversos países do mundo. Convidamos a diretora, a professora Solange Ribeiro Araújo, para receber a comenda. Solicitamos aos paraninfos procederem à entrega das medalhas.
Os agraciados e paraninfos retornarão aos seus lugares. A Marinha Mercante do Brasil e o Estaleiro Atlântico Sul prestarão nesse momento homenagens a igrejas alusiva à realização deste evento cívico. Convidamos o capitão de longo curso, comandante Ricardo Monteiro, para esta homenagem que será recebida pelo pastor Ney Ladeia, pastor da igreja. Homenagem do comandante Ricardo Monteiro e tripulação do navio-tanque Abdias Nascimento à Igreja Batista da Capunga, pelo evento cívico 2017 e exemplo de patriotismo brasileiro que nos enche de orgulho e evoca nossa responsabilidade com a nação brasileira. Recife, Pernambuco, em 3 de setembro de 2017. Convidamos agora o presidente do Estaleiro Atlântico Sul, Dr. Arro Burman, para esta homenagem que será recebida pelo pastor Ney Ladeia, pastor da igreja. Homenagem à Igreja Batista da Capunga pela magnífica celebração de fé e patriotismo. Recife, Pernambuco, 13 de setembro de 2017. Homenagem do Estaleiro Atlântico Sul. Nós estamos aproximando do final desta celebração. Queremos reiterar nossa gratidão a todos os presentes, mas quero registrar de forma especial nossa gratidão aos diversos comandantes
das Forças Armadas e Auxiliares que nos prestaram todo o seu apoio, dos contingentes representados aqui, a presença de viaturas, a cobertura do Batalhão de Polícia de Trânsito, em todos os aspectos. Nós contamos com o apoio efetivo das Forças Armadas e Auxiliares. Nossa gratidão aos capelães que aqui estão presentes e foram nossos representantes junto a estas instituições. Nossa gratidão às autoridades presentes que enobreceram essa celebração, e queremos lhes dizer mais uma vez que, como igreja, nós oramos por suas vidas, assim como a palavra de Deus nos recomenda que façamos. Oramos por suas vidas, por suas famílias, mas, sobretudo, pela tarefa que tem sobre seus ombros de conduzir os destinos de nossa nação. Queremos dizer que reconhecemos o seu esforço, o seu papel, o seu trabalho e sua responsabilidade nos diferentes níveis e diferentes instâncias de nossa nação, seja no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, também na área de comunicação, seja no nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Nós, como povo brasileiro, colocamos as vidas dos senhores nas mãos de Deus, na expectativa de Deus os use, de que Deus os use para abençoar a nação brasileira. É isso que a palavra de Deus nos recomenda, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, nossa gratidão a cada um dos senhores. Quero acrescentar aos nomes que foram mencionados, alguns outros nomes que nos chegaram posteriormente, entre eles os nomes dos representantes da Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, que foi tão solícita em nos atender, inclusive com o envio desse lindo grupo de alunos da escola, mas de forma muito especial ao comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, capitão de fragata, Marcos Vale, tem sido muito atencioso para conosco, esteve conosco também no ano passado. Também representando a EAMP, o primeiro-tenente Lúcio Borges, que aqui está entre nós, e os irmãos também acabaram conhecendo o capitão de longo curso da Marinha Mercante, Ricardo Monteiro, que dentro de alguns dias estará assumindo o comando do maior navio do Brasil, produzido com muito orgulho por nosso estaleiro Atlântico Sul, aqui em nosso estado. Estamos felizes com isso. A todos vocês, portanto, nossa gratidão. Finalmente, uma última palavra que se dirige à equipe ministerial de nossa igreja, e eu quero agradecer a Deus a vida, o trabalho, o empenho e a dedicação dos ministros que têm feito trabalho na Igreja Batista da Capunga. Deus nos tem dado o privilégio de estar nesta igreja e nessa cidade há algum tempo, e temos tido o privilégio de trabalhar com pessoas que têm marcado nossa vida. Os irmãos viram aqui os representantes do Seminário de Educação Cristã, do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Particularmente, o Seminário do Norte tem sido nossa história de vida desde que chegamos ao Recife, no início de 1984, aos 16 anos de idade. De lá para cá, toda a nossa história tem sido na cidade do Recife. Agora, como muitos já têm conhecimento, estamos nos preparando para um novo desafio e novo ministério. E nossa família, com a minha querida esposa Alice, que veio de Maceió também para estudar no seminário, e que aqui Deus me deu de presente, com as minhas duas filhas, estas recifenses, pernambucanas, e eu sempre brinquei com elas que eu levei muito tempo para ser considerado cidadão do Recife, e depois cidadão de Pernambuco. Elas já nasceram assim, é muito privilégio. Elas são privilegiadas. Na verdade, quero aproveitar esse momento para registrar toda a gratidão de nossa família, à cidade do Recife e ao estado de Pernambuco, pelo modo como nos receberam, nos apoiaram e nos amaram. Nessa terra temos amigos eternos, família eterna. Nessa terra sempre recebemos muito mais do que merecemos. E quando nos aproximamos para, dentro de mais algumas semanas ou meses, deixar essa cidade, esse estado, e deixar também a pátria brasileira, nós certamente vivemos esse momento com muita saudade
e com uma imensa gratidão a Deus por tudo quanto Ele nos proporcionou aqui. Fica, portanto, o registro de nossa gratidão e o desejo de que as bênçãos do Senhor continuem sobre nós, sobre todos os senhores e sobre nossa nação. Com a gratidão também à banda do Comando Militar do Nordeste, que tem participado dessa celebração e que ainda nos presenteará com uma apresentação à saída. Nossa gratidão especial ao mestre da banda e a toda a sua equipe. Teremos, neste momento, o último hino cantado pelo coro, diferente do previsto, como mencionei, pedi para fazer uma inversão na ordem, aí sim nós ouviremos o hino Vencendo Vem Jesus, ao término do qual nós teremos a bênção e então o processional de saída dos pastores, oficiantes, autoridades, e então todos poderemos deixar este santuário.
pé, vamos encerrar essa celebração buscando a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo brasileiro, sejam sobre a nossa nação, seus dirigentes, cada cidadão, sejam de forma especial sobre o teu povo, ó Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Os senhores podem se sentar, os oficiantes seguirão o processional de saída, seguido das autoridades e à porta. Terminaremos essa celebração com uma apresentação da banda do Comando Militar do Nordeste.